Please, help my English. E aí, gente, tudo bem? Esta é a aula número 1 da série de aulas interativas de inglês. Vamos lá? Eu sempre achei melhor ensinar 100% em inglês, porque você é obrigado a pensar na língua-alvo. I like comer. I like to eat. Mas depois de ensinar por muitos anos, vejo que nem todos os alunos querem aprender assim. E tá tudo bem. Thank goodness. Então, na aula de hoje, eu vou falar em português para explicar algumas ideias. Mas Vou colocando diálogos interativos na minha língua nativa, English, para que vocês possam praticar o listening do inglês da vida real, tá bom? Here we go. Wow, I'm finally visiting the United States. Vejo que em português vocês gostam de usar o verbo conhecer quando falam sobre lugares que vocês visitam, tipo, eu conheço Nova York ou quero conhecer a Europa. mas Em inglês, usamos mais o verbo to visit, o que implica que queremos conhecer o lugar ou já conhecemos o local. I love New York. I visited last year. I want to visit Thailand. Absolutely beautiful. Vamos continuar com o diálogo. Let's continue with the dialogue. Morning, ma'am. Can I see your passport, please? Gente, meu Deus do céu, a gente fala rápido mesmo. Mas não se preocupe, quanto mais você praticar, mais fácil ficará. so O que ela disse? Vamos ouvir de novo. Let's listen again. Morning, ma'am. Can I see your passport, please? E agora, melhorou? Calma. Vamos ouvir mais uma vez em câmera lenta. Morning, ma'am. Can I see your passport, please? A resposta é: Morning, ma'am. Can I see your passport, please? Em inglês, podemos usar a contração morning para dizer good morning, bom dia. Você ouve esse jeito de falar mais no sul dos Estados Unidos. Howdy, y'all. Problem solved. A segunda parte da resposta é Can I? Can I see your passport, please? Parece que estou dizendo uma palavra só, mas em inglês, como em muitos idiomas, conectamos palavras para parecer mais fluente. so Can I fica can I. Now, let's listen to the conversation all together with no stops. Wow, I'm finally visiting the United States. Morning, ma'am. Can I see your passport, please? What? A pergunta what não é exatamente a mesma que no Brasil quando vocês dizem como. Em inglês, isso pode ser visto como grosseiro, dependendo do tom e do contexto da conversa. Por exemplo, com amigos ou familiares, é comum usar what para esclarecimento. I'm thinking about moving to the United States. What? Oh my God, which part? Mas, quando você não conhece a pessoa ou está num ambiente profissional, a pergunta what pode ser considerada grosseira. All right, students, please turn to page 50. What? Então, só para deixar claro, se você não entende alguma coisa em inglês, você pode dizer algo como Could you repeat that, please? I'm sorry, could you speak a little slower, please? My English is so-so. Can you say that again? Fingir que você entende não vai ajudar você a aprender mais rápido. So I was like going to the store and that guy was like, yes! Na próxima semana, vem falar comigo numa live no YouTube. Estarei compartilhando dicas e recursos para ajudar seus filhos a melhorarem o inglês. E também estarei respondendo às suas perguntas. Clique no link abaixo para deixar a data marcada. I'm sorry, could you speak a little slower, please? Sure, no problem. Can I see your passport, please? Yes, of course. Here it is. Thank you, ma'am. Where are you from? Com base no contexto, acho que você pode adivinhar a resposta. De novo, ela falou, Where are you from? A resposta é
Where are you from? Yeah é uma maneira rápida de dizer are you? Tipo, where are you going? Where are you going? Where are you going? Who are you talking to? Who are you talking to? Who are you talking to? Então, você não precisa usar contrações para falar bem inglês. Mas, Isso pode ser muito útil para entender nativos dos Estados Unidos. Where are you from? I am or I'm from Planet 54. Right. Welcome to the United States. What's the purpose of your visit? Esta é uma pergunta muito comum feita na alfândega ao entrar nos Estados Unidos. Eles querem saber o motivo de sua viagem, por isso purpose é a palavra correta. A palavra decision é a decisão, mas você já decidiu viajar, então isso não faz muito sentido. Vamos continuar? What's the purpose of your visit? I'm here. On vacation and to improve my English. Em português, é comum dizer estou de férias, que literalmente em inglês I am of vacations, mas o correto é I am on vacation. Em geral, quando usamos o verbo to help, é para ajudar alguém ou talvez um animal. Por isso, não dizemos help my English. Please, help my English. Oh my God, who is English? My English. Good luck to you, ma'am. A gente quer melhorar ou aprimorar as habilidades no idioma. Por este motivo, a resposta é improve my English. I'm here on vacation and to improve my English. That sounds wonderful. Enjoy! Your stay. Bom, tecnicamente, não é incorreto se você escolher a resposta the, mas ninguém fala assim. Usar o adjetivo possessivo your é muito mais pessoal e gentil. Enjoy your meal. Thank you for your visit. Ok, muito rápido, vamos revisar os adjetivos possessivos que temos em inglês. Meu gato é my cat. Seu gato, your cat. O gato dele, his cat. O gato dela, her cat. O gato da gente, our cat. O gato deles, their cat. E esse é o fim da aula. Parabéns para você! mas, Antes de ir, vamos ouvir a conversa inteira para praticar o listening. Here we go! Wow, I'm finally visiting the United States. Morning, ma'am. Can I see your passport, please? I'm sorry, could you speak a little slower, please? Sure, no problem. Can I see your passport, please? Yes, of course. Here it is. Thank you, ma'am. Where are you from? I'm from Planet 54. Right. Welcome to the United States. What's the purpose of your visit? I'm here on vacation and to improve my English. That sounds wonderful. Enjoy your stay. Alright, guys, I hope you enjoyed aula número 1. Não esqueçam que na semana que vem vamos ter uma live. Se você tem filhos, esta live é para você. Venham com suas dúvidas para que eu possa falar com vocês. E também te dar dicas e recursos para que seus filhos aprenderem inglês. See you in the next one. Bye!